Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Olá, começa agora mais um programa Guia Mais Guarulhos. Hoje estamos aqui na Clínica Veterinária Dogão Amigão e quem nos recebe é a doutora Sandra Regina Sala, ela que é veterinária. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Tá bom, então. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou veterinária, eu sou formada pela Universidade de São Paulo, eu tenho uma experiência grande em clínica geral de cães e gatos, a gente faz um pouco de cirurgia também. E agora, de um ano para cá, além dessa experiência grande em clínica de cães e gatos, eu estou me envolvendo em saúde pública pela Prefeitura de São Paulo. Nossa, que bacana, doutora. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, onde nós recebemos muitos e-mails. Você sabe quais são os benefícios da castração? Doutora, por que a castração ela é importante? A castração é importante, tem dois benefícios grandes, assim, generalizados. Tem um benefício individual, que se refere ao animal e ao proprietário, né, tutor, e o benefício coletivo, tá? Esse benefício coletivo visa em si a saúde pública, a saúde do todo. Ok. Doutora, existe uma idade certa para se fazer a castração do animal? Então, eu não diria idade certa, porque você pode castrar um animal desde filhotinho até um animal bem idoso, mas existe uma idade ideal. A idade ideal seriam animais jovens, tá? Serão animais bem jovens. A gente preconiza aqui na clínica logo após o primeiro cio. Por que logo após o primeiro cio? Porque daí ele teve toda aquela formação hormonal. Aqueles hormônios que o animal cresce, eles são importantes para o amadurecimento. Então, você castrando após o primeiro cio, você tem toda essa parte hormonal já restabelecida, e você castrando ele jovenzinho ainda, porque no primeiro cio é jovenzinho, você está evitando bastante câncer e tumor de mama em cadelas, e você está evitando bastante também câncer, tumor e aumento de próstata nos machinhos. Então, a idade ideal, na minha opinião, não a certa, a ideal para castrar seriam as fêmeas de raças pequenas, em média de 5, 6 meses, e as fêmeas de raças grandes, em média de 10, 11 meses. Ou então, logo após que tem o primeiro cio nas fêmeas, tá? E os machinhos por volta de 6, 7 meses, tá bom? Perfeito, doutora. Doutora, quais são as técnicas mais usadas? Então, as técnicas mais usadas em machinho Bom, primeira coisa, precisa da anestesia inalatória, tá? Atualmente a gente sempre visa a anestesia inalatória porque é uma anestesia mais tranquila, mais segura. A chance de dar algum problema para o animal é extremamente baixa. Em machinho, a incisão é feita na bolsa escrotal, no saquinho. Aí depende do cirurgião. Tem uns que preferem fazer a incisão um pouco mais embaixo, outros um pouco mais em cima, mas praticamente você tira os testículos do animal. Na feminha, basicamente, a incisão é no abdômen e você retira o útero e o ovário. Só que atualmente a maioria dos veterinários fazem a técnica do gancho, que é uma incisão minimamente invasiva. É como se você pescasse o útero e o ovário. E a recuperação do animal, como você não mexe em intestino, não mexe em bexiga, não mexe em nada, e é uma incisão muito pequenininha, dependendo da experiência do cirurgião. Então, na verdade, a recuperação do animal é super boa. Praticamente 48 horas eles estão correndo, pulando, como se nada tivesse acontecido. Que bom, doutora. Ao contrário de muitas pessoas, elas pensam, né? Porque a informação é tudo, né, doutora? Muitas pessoas acham que o animal vai ficar debilitado muitos dias. Que bom, doutora, saber disso. A recuperação tanto do macho quanto da fêmea é muito rápida, é muito boa. É só que isso em animais a recuperação em animais adultos também é boa, mas quando eles são mais jovens, daí é mais rápido ainda. Perfeito. E eu converso agora com o Dr. Leonardo, ele que é anestesista. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, explica pra gente qual a diferença da anestesia inalatória e anestesia injetável. Então, a grande diferença é a metodologia, né? É os fármacos que são utilizados, né? E como o nome já diz, a injetável, eu utilizo medicamentos injetáveis, né? E a inalatória, eu utilizo medicamentos de gás, né? Que vai solubilizar ali no aparelho, o animal vai inalar aquilo que está sendo solubilizado com oxigênio, e isso vai manter ele no plano anestésico. E a grande diferença é o retorno, né? Como ela tem uma solubilização menor no sangue, o animal tende a voltar mais rápido, né? A gente utiliza medicamentos injetáveis, mas em doses menores.
a gente faz o que a gente chama de anestesia balanceada, que seria uma quantidade de anestesia inalatória com anestesia injetável. Tá? Essa metodologia é uma metodologia nova, até que na veterinária, mas está sendo muito utilizada. Geralmente a prática é realizada pelo anestesista. Sim. E a prática da injetável é só o médico veterinário. Tá? Então ainda tem a parte de monitorar o animal, então tem o monitor cardíaco, tudo isso vai sendo monitorado conforme a cirurgia. Além disso, o animal tem muito mais segurança, né? Porque é uma anestesia que tem um retorno mais rápido. Então eu vou ter a estabilização da pressão arterial melhor, a respiratória, né? Também a temperatura, que isso é perdido muito na anestesia injetável, né? O animal acaba tendo dificuldade de respirar, né? E aí pode levar o animal para um quadro grave e levando ao óbito, né? Então é muito mais segura. E além do profissional estar lá fazendo anestesia, que é diferente da injetável, né? Geralmente os colegas fazem sozinho, né? Então com certeza é muito mais segura do que a injetável. Muito obrigada, doutora. Realmente, os nossos leitores internautas, nós já recebemos muitos e-mails com essa grande dúvida, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Doutora Sandra, a castração contribui para o controle de natalidade? Sim, contribui bastante, tá? Então, na verdade, o certo, por mais que a gente goste bastante dos animais, a gente tem que pensar que eles trazem doenças para nós, tá? Trazem doenças graves, que nem leishmaniose, que nem a raiva. Então, o certo é você ter menos animais nas ruas. Para você ter menos animais na rua, só castrando, não tem opção. Então, o que a gente preconiza? Quando é um animal de rua, que nem nas ONGs, que nem essas campanhas que a gente faz, que o animal às vezes não tem um lauro, então a gente fica na dúvida se o animal vai voltar para a rua ou não, às vezes a gente castra até bem filhotinho. Daí a gente não respeita muito aquilo que eu expliquei na pergunta da idade ideal. Aquela idade de castrar depois do primeiro cio nas fêmeas, Sim. é para aquelas fêmeas que têm dono, que vão ser cuidadas e que não vão ter problema de se reproduzir. Agora, animais de rua, às vezes a gente prevalece que eles não se reproduzam. Então, às vezes a gente caça bem filhotinho mesmo, porque o importante é não se reproduzir, tá? Hoje em dia não existe mais aquela coleta que existia dos animais, a carrocinha, e que eram feitos a eutanásia. Graças a Deus não existe mais. Então, a gente realmente precisa partir do princípio de conscientizar os animais, conscientizar os proprietários, para que eles não abandonem os seus animais, conscientizar os proprietários para que eles castrem os machos, castrem as fêmeas, porque ainda tem muita gente que gosta de deixar o animal dando umas passeadinhas na rua, e nessas passeadinhas é que eles vão se reproduzindo, entendeu? Então é importante, um dos fatores importantes para controlar a natalidade é castrando, não tem opção. Perfeito, doutora. Doutora, a nossa produção recebeu várias perguntas, e uma delas que eu achei bem interessante: quais são as doenças que a castração pode prevenir? Então, a castração pode prevenir várias doenças. Sim. A castração na fêmea, ela previne piometra, que seria infecção de útero. É uma doença muito comum em fêmeas idosas. Então, fêmeas que não são castradas, quando elas atingem a maturidade, a chance delas terem piometra, infecção de útero, é alta. Quando elas têm infecção de útero, é cirurgia de emergência. Então, aí sim se torna um risco a cirurgia para o animal. Outra doença que evita bastante é tumor de mama. É só que o tumor de mama, na verdade, existem vários tumores. Então, existem tumores que são hormônios dependentes. Sim. Esses tumores hormônios dependentes, que são os mais comuns em cadelas e os bem comuns em gata, quando você castra, você diminui bastante. Não que você tire o risco completamente de ter tumor, porque senão a cura do câncer estava descoberta assim muito simples, Sim. né? Então, na verdade, você reduz bastante a chance de ter câncer de mama, tá? Tanto em cadela quanto em gatinha. Em machinhos, você também diminui, você faz com que tenha redução do aumento de próstata, que é uma doença comum em animais velhos, em machos velhos. Você faz com que diminui também o risco de ter tumor, que seria câncer de testículo também, Sim. tá? Doutora Sandra, depois que o animalzinho é castrado, muda o comportamento dele? Ele fica mais agressivo? Fica um animalzinho mais tranquilo? Como é que funciona, doutora? Então, foi bom você ter feito essa pergunta, porque as pessoas têm várias dúvidas. Tá. Quando o animal não é castrado, ele tem alguns comportamentos que são desagradáveis, que nem os machinhos, eles acabam marcando o território, urinando sim. pela casa toda. A urina de gato macho que não é castrado é um odor bem forte. Nossa. Eles também têm o costume de urinar por tudo. As fêmeas no cio,
As gatinhas todo mundo conhece, né? Elas ficam miando que nem umas doidinhas, você acaba atraindo vários machos. E as fêmeas, as cadelas, elas às vezes ficam doloridas, elas ficam manhosas, algumas ficam agressivas. Então quando você castra, você melhora bastante esse comportamento. As fêmeas não vão ficar, elas não se tornam mais agressivas, elas se tornam mais dóceis. Os machinhos, eles param de marcar território. O mais importante é gato. Gato tem que ser castrado e castrado novo, porque ele não pode tipo aprender a passear e depois que você castra, principalmente aquelas pessoas que ainda não têm aquela cultura de manter o gatinho preso, com a casa toda telada. Então é importante castrar jovenzinho, já sabe, com 4, 5, 6 meses, que daí você está castrando antes deles aprenderem a passear. Ficam aqueles gatinhos caseiros, mesmo o proprietário não conseguindo telar a casa inteira, entendeu? E tem muito mito falando que o animal depois que castra ele fica muito tipo sedentário, bobo. Na verdade não, eles continuam com o ânimo normal deles, continuam brincalhões, tem uns que se tornam mais brincalhões ainda. E o que acontece é que eles têm tendência a comer um pouquinho mais. E aí por isso que o pessoal associa a castração à obesidade. Então na verdade o que a gente orienta o proprietário é continuar dando a quantidade de comida que ele sempre comeu, entendeu? Tipo vida normal. Depois de castrado, daí ele não vai ser aquele animal obeso, não vai ter transtornos de comportamento, mudanças de comportamento, vai continuar brincando, pelo contrário, eles se tornam mais alegres, mais harmoniosos depois que castram. Olha só, a importância de conversar com um especialista, né, doutora? Porque aqui nós estamos esclarecendo várias dúvidas, né, sobre a castração e, claro, os benefícios da castração. Enfim, doutora, quem ama, cuida, né? Sim, com certeza. Doutora, como todos podem observar pelas imagens, você está colhendo o sangue do animalzinho Shih Tzu, né, doutora? Sim. Que é o Bombom, tem 6 meses, é isso? E ele vai fazer castração? Isso, o Bombom vai ser submetido a uma cirurgia de castração com anestesia inalatória e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o quanto a recuperação é boa. Sim. E daí todo mundo vai perder esse medo, esse tabu de que castrar não deve. Daí todo mundo vai estar castrando os seus bichinhos. Que bom, doutora, que bacana. Doutora, a Clínica Veterinária Dogão Amigão é uma grande referência em Guarulhos. Quais são os serviços prestados, doutora? Então, a gente tem serviços de modo geral de clínica geral com relação às vacinas, às consultas. A gente tem toda uma parte de cirurgias, faz as cirurgias e exames de sangue também. A gente coleta o sangue, encaminha para o laboratório depois das respostas. E fora a parte de clínica geral, a gente tem a parte de estética canina. Tem toda a parte de serviço de banho e tosa, de higienização. É um serviço completo. Muito bacana. E além disso, todos estão trabalhando com um protocolo de segurança. Eu achei muito importante a nossa chegada aqui, né, doutora? É álcool, tapete também higienizado, porque possamos limpar os pés. Doutora, olha, realmente assim, a clínica é uma grande referência em Guarulhos. Obrigada mesmo. Doutora, eu te agradeço muito pela sua participação tão valiosa aqui no programa Guia Mais Guarulhos, esclarecendo dúvidas sobre a castração. Muito obrigada pela sua participação. Bom, obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar esclarecendo um pouquinho desse assunto que é tão comentado, né? Tão comentado pelos proprietários mesmo. Isso mesmo, doutora, muito obrigada. O programa Guia Mais Guarulhos vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra a informação com responsabilidade. Aren't you the